Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 22, mas eu vou ler antes o Salmo 23. Mas você abra lá em Lucas 22. Nesse texto de Lucas 22, nós vamos encontrar Jesus numa situação de finalização de um ciclo, onde Jesus está presente com os seus discípulos, mas ele vai caminhando para o momento da cruz, para o momento onde efetivamente o sacrifício ia ser realizado e a sua missão, por fim, concretizada. E nesse momento, havia um momento de celebração da Páscoa, e Jesus declara aos seus discípulos que queria muito estar com eles. Lucas 22. E aí o Senhor fala para os discípulos: olha, vamos preparar o lugar para a gente poder celebrar a Páscoa. E lá Jesus se assenta na mesa com os seus discípulos. Só que nesse momento em que Jesus senta-se à mesa com os seus discípulos, Jesus é conhecedor do coração de cada um deles. E ele sabia que naquela mesa havia um que o haveria de trair. Jesus sabia que naquela mesa havia um que o negaria. Ele sabia que naquela mesa estava sentado com ele um que duvidaria efetivamente da sua ressurreição, sem contar aqueles que não estavam ali na mesa, mas que Jesus sabia que iam desistir, iam voltar pelos seus caminhos e voltar para suas casas, porque acabou os discípulos no caminho de Emaús. Aí me vem à mente uma palavrinha do Salmo 23, no verso 5, onde nós lemos assim: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esta palavrinha aqui do Salmo 23 nos coloca diante de uma situação onde o anfitrião, no Salmo 23, ele pede que Deus o coloque em uma mesa na presença dos seus inimigos. Será que foi isso que Jesus pensou quando organizou a última celebração da ceia? O que será que teria passado no coração do mestre quando ele organiza e vai para esta última celebração da ceia? Será que Jesus queria colocar-se diante dos seus discípulos para dar-lhes uma bronca, para dizer para eles: olha, vocês vão pisar na bola, eu estou aqui há 3 anos, desci da glória, deixei as coisas do céu, me limitei a ser humano, passei fome, sofri, chorei, não tive onde dormir, não tive onde reclinar a minha cabeça direito, e agora eu estou às portas de cumprir a minha missão de salvar a vida de vocês. O que eu tenho nessa mesa? E dava um tapa na mesa. É que nem o chefe, né, no fim de ano, cobrando resultados da empresa.
Eu dei o salário de vocês, eu fiz isso e tal, e vocês, que resultados vocês me apresentam? Olha aí o faturamento, deu 1% a menos que o ano passado, e tal, e fica bravo. Não, não era esta a intenção de Jesus. Até porque ele declara de uma maneira muito clara: eu desejei ansiosamente, verso 15 de Lucas 22. Disse-lhes Jesus: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Agora, por que Jesus queria comer essa Páscoa antes do sofrimento? Porque depois ele não comeria mais com os discípulos. Tanto que no momento em que Jesus fala do pão e ele fala do cálice, e aí a gente para pensar como Jesus era didático, como ele era simples no ensinar. Ele pegou elementos que eram a coisa do dia a dia daquela gente: o vinho e o pão. Era o dia a dia. Toda a refeição eles tinham acesso ao pão e o vinho. E aí Jesus pega esses elementos e sabiamente ele compara o pão ao seu corpo, que na cruz logo seria partido por eles, e ele pega o cálice de vinho, não devia ser vinho branco, né? Devia ser vinho tinto, e ele mostra e diz: este simboliza o meu sangue. E aí a gente lembra do passado, do cordeiro que foi morto, o sangue que foi colocado nos umbrais da porta, lá no Egito, para que no momento em que o anjo da morte passasse, aquelas pessoas que tivessem a marca do sangue do cordeiro na sua porta seriam poupadas. Agora Jesus está mostrando um novo ciclo. Ele diz: agora esta aliança não será mais feita dessa forma. Agora a aliança é feita no meu sangue. O meu corpo será partido. O meu corpo será partido, cortado por amor a vós. E aí ele declara que o sangue seria derramado para a nossa salvação, para que a gente que tivesse essa marca do sangue fôssemos salvos. Queridos, quando a gente olha essas palavras de Jesus em Lucas 22, no verso 15 ele diz que ele queria ansiosamente estar com os discípulos naquele momento. Você tem desejado estar com o povo de Deus de uma maneira que te cause esta ansiedade positiva? Como é que é isso no seu coração? Você tem buscado o Senhor? Você tem tido essa pegada de querer estar com o povo de Deus? Você tem feito esforços para estar com o povo de Deus? Vamos ver hoje aqui quem mora mais longe e que saiu de casa e veio aqui para estar com o povo de Deus. Quem será que mora mais longe aqui? Você que acha que mora longe, aí não vale o trânsito, né? Porque às vezes o camarada mora aqui do lado, mas pega um trânsito. Diadema. Aí, o bonitinho do nosso tecladista acha que mora longe. Diadema. Quantos quilômetros dá mais ou menos? Dá 12 quilômetros. E você acha isso longe? Então, Diadema. Alguém está mais longe? Itapecerica. Zezinho, daqui na sua casa quantos quilômetros? 20. Aí você perdeu. Ele mora em Itapecerica.
Não, mas Itapecerica, a 20 quilômetros. Alguém está mais longe? Tadeu, quantos quilômetros? 40. Meu sobrinho e minha sobrinha moram em Guarulhos. 40 quilômetros. É que hoje, e aí até tem graça fazer esse questionamento hoje, que não está o povo de Sorocaba aqui, né? Então, aí desconta, né? Mas olha só, o que motivou você, meu irmão, minha irmã, a sair da sua casa, a se preparar, e você que veio de longe, agora tem... Tadeu, quanto tempo você gastou para chegar aqui? 50 minutos? Alguém demoraria mais em tempo para chegar na igreja de ônibus? Quem veio de ônibus? Talvez a Lígia, vindo lá do Grajaú, tenha gasto perto disso, porque ontem era 1h15 da manhã, eu peguei trânsito para ir para o Grajaú. Nós tínhamos um gostoso encontro de casais aqui, e aí eu tive que ir lá para o Grajaú para levar o forno, que o meu cunhado usa, tal. 1h15 da manhã, trânsito na Teotônio Vilela. Mas trânsito, vocês viram, quem me viu no Face, eu tirei foto, como é que pode? 1h15 da manhã, está tudo parado. Parado. Mas foi um acidente na Teotônio. Mas tinha trânsito. Mas na Belmira também tinha, e não tinha acidente. Ali sempre tem. Você concorda comigo que quem toma essa decisão quer ansiosamente estar com o povo de Deus? Jesus deixa essa mensagem: eu desejei estar com vocês antes do meu sofrimento. O verso 17 diz assim: tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. O Senhor está dizendo: dê graças, receba as bênçãos, mas reparta com quem precisa. É a palavra dele, simples assim. Tendo pego o cálice, deu graças e disse: recebei e reparti. Até onde nós temos repartido as bênçãos que Deus nos tem dado? Temos uma cesta, domingo próximo, está no boletim, é o domingo do amor, é o domingo onde nós incentivamos você a trazer as suas doações para a gente montar as cestas básicas das pessoas que precisam. Já contei essa bênção, nós tínhamos 2 ou 3 panetones, na outra semana tínhamos 105 panetones. E conseguimos dar panetone para todo mundo que a gente tinha planejado. Inclusive mandamos panetone lá para a casa do oleiro. A rapaziada lá ficou super contente, porque era algo diferente para eles. Nós temos nos preocupado em repartir o que nós temos recebido do nosso Deus. E por falar em repartir, ontem, conversando com as nossas queridas mulheres que conduziram o nosso bazar, ontem surgiu uma informaçãozinha, uma situação que eu queria colocar nesse momento. Às vezes a gente convida a igreja a fazer doações para a gente fazer bazar. Tem coisa que eu não vou dizer aqui porque é muito nojento, de coisa que foi doada. Quem pegou, malemar, pegou assim e colocou num cesto de lixo. Tá? Queridos,
quando você vai repartir, pense no seguinte: você gostaria de receber aquilo daquele jeito? Isso é uma crítica para mim. Teve um dia que na minha casa eu fui separar algumas camisetas para a casa do oleiro, porque lá são homens que vão do nada. Quinta retrasada, passou um camarada aqui na rua, pediu um potinho para levar comida, pegar comida no boteco, desceu para Mongaguá e está lá uma semana. E os homens descem assim. Aí eu fui fechar minha gaveta, prender um pouquinho e falei, nossa. E aí os meninos lá precisam, vou separar algumas. Peguei uma que tinha um furinho aqui, peguei uma que tinha um furinho aqui, aí peguei uma que estava com a golinha torta ali. Eu falei, nossa, agora eu estou sendo mal, né? Se essas camisetas já estão amarelinhas porque eu não uso, não é isso que eu vou mandar para eles. Tirei essas furadinhas, virou pano de limpar carro, de passar lustramóveis na casa, tal. Joguei fora e separei camisas que eu uso do meu dia a dia, dobradinhas. Na época tínhamos 21 pessoas na casa do oleiro, fiz questão de separar 21 camisetas e camisas e trouxe para levar para lá. Quando você pensar em doar algo, aquela peça que você não usa mais porque ficou pequena ou larga, aí larga é melhor, né? Você emagreceu, a roupa ficou larga. Na boa, dê o que está bom. O que Jesus diz aqui? Ele ensina, nesse momento da ceia, ele ensina, receba e reparta. Por outro lado, a gente não tem só tranqueira no nosso bazar. A gente tem roupas ali que são cheirosas, limpas, passadas, dobradinhas. Tem gente que doa e a gente agradece a Deus, porque a maioria doa coisa legal. Então a gente tem que ter isso em mente. Jesus está dizendo, receba e reparta. E no campo espiritual? Até onde você não tem engordado espiritualmente, só recebendo as coisas do alto, sem dividir o bem espiritual que o Senhor tem dado a você? Esse é o mais complicado. Porque quando a gente recebe a graça de Deus e não passa adiante, aí a gente está deixando de levar ao outro graça, perdão, misericórdia, salvação. Quantos de nós não conhecemos experiências de pessoas que acabam conhecendo o Evangelho por conta de um testemunho, de uma palavra? Vimos aqui o pessoal da Cristolândia falando sobre isso. Às vezes a pessoa passa por alguém, fica com medo, fecha a porta, mas a gente não sabe a dimensão de uma abertura de vidro e a entrega de um folheto e uma palavra, Deus te abençoe. Hoje eu emparelhei com uma viatura da polícia, e aí eu abri a minha janela e olhei para os policiais. É engraçado, né? A gente olha para o policial, os caras parece que ficam, os três olharam assim para mim, aí eu fiz assim, bom dia. Bom dia. Eu falei, eu sou pastor, e eu queria que o senhor soubesse que a gente ora muito por vocês. Ele, muito obrigado. Fechei o vidro. Teve um ano no dia do soldado que eu saí aqui pelo Largo 13, aí chegava assim, parabéns, os policiais. Até teve um que foi legal, falou, cara, não faz mais isso não. Sinaliza, com licença. Aí dá o seu recado, não estica a mão não, que você pode ganhar uma pulseira na sua mão, né? Mas quantas vezes a gente divide a bênção que a gente tem?
E eu preciso dar o testemunho do que eu vivo. Fui na casa do oleiro com o Eduardo e o João. Passamos um tempinho lá com eles. Na volta, 2 obreiros que já estão trabalhando e ensinando lá na casa. Eu dei uma palavra lá e levei a minha Bíblia Shed. E aí o camarada ficou olhando assim para a Bíblia e tal, e falou: rapaz, essa é boa, né? Eu falei: essa aqui é joia. Para dar estudo é legal, né? É legal. E ele olhando assim: posso ver? Pode. Aí olhou, aí chamou outro: rapaz, olha que benção. Peguei a Bíblia, tirei meus papéis. Toma, meu querido, de presente para você. Aí o outro obreiro ficou assim, né? Sabe, inveja santa existe. Existe. Aí eu falei: Deus, eu não acredito que eu tenho uma Bíblia de estudo NVI novinha no meu carro. Que eu ganhei, estava levando da igreja para casa para estudar um pouco em casa. Eu não acredito que ela está no meu carro. Aí eu falei: bom, mas ele não viu ela no meu carro, eu vou ficar quieto. Não, egoísta, né? Eu tenho 20 Bíblias. Aí, na hora que eu fui para o carro, o obreiro sem Bíblia levou uns mamões. Ele tirou lá uns mamões, pôs uma sacolinha. Ô, pastor, leva para o senhor, ó, amadurece, é gostoso e tal. Aí o carro estava aberto, falou: vou pôr no seu porta-mala. Aí colocou. Peguei a Bíblia. Você conhece a Bíblia aqui? Não, já ouvi falar. Toma, é sua. Mas aí, perdi 2 Bíblias? Não, compartilhei. Essa semana, conversando com o pastor Shed, contei isso para ele. Ele falou: pastor, eu vou te dar 5 Bíblias. Passa lá na Edições Vida Nova. Eu já vou ligar agora. Você passa lá e pega 5 Bíblias para você. Quer mais? Eu falei: não, pastor, tá bom, sim, tá bom. Eu dei 2, ganhei 5, tá joia, né? Nós temos dividido. Jesus está dizendo: receba e divida. Às vezes a gente não faz isso. E às vezes, quando a gente olha o tamanho da necessidade que tem lá fora, a gente não se sensibiliza. Pensei na Ilma anteontem. Eu trouxe da minha casa, depois vou passar para você. A Ilma tem ajudado, através do Tiago e da Nicole, que vão às viagens missionárias do Ministério Missionários Cristãos Cooperadores. Eles ajudam pessoas, e eu me lembro que a Ilma às vezes compra fralda geriátrica, e nós ganhamos. Um conhecido da Ruth, um funcionário dela, ganhou muitas fraldas, e ele falou: pastor, leva lá, porque na igreja sempre alguém precisa. E a Ilma sempre manda para lá, porque ela conhece a necessidade. Ela sabe como uma coisa que para a gente não faz falta nenhuma. Imagina o benefício espiritual, que quando você dá, você tecnicamente não perde nada. Hoje, quando nós nos colocarmos diante dos elementos da ceia, eu quero convidar você a este sentimento, o sentimento que Jesus mostra de querer estar junto com os seus, um sentimento de querer que os seus que estão junto com ele tenham uma atitude de ação de graças por tudo que tem acontecido em nossa vida, e uma atitude de receber as bênçãos e levar adiante. Jesus não queria aqueles discípulos que já tinha pisado na bola e os outros ainda pisariam. Esta parte Jesus deixa de lado, porque no momento da ceia é um momento para a gente
recordar até isso. Eu sei com tristeza, com muita tristeza, eu sei que há pessoas hoje em nossa igreja que estão indiferentes comigo. E isso me magoa muito. Eu tenho feito o possível para conseguir agradar no bom sentido, não no bajular, mas no agradar as pessoas. Mas eu sei que não consigo. E isso me entristece o coração. E é difícil no momento de celebrar a ceia não ver. Agora, por favor, não fique olhando quem faltou hoje para... você está de zóio com o pastor, tal. Isso é problema meu com Deus e da pessoa com Deus. Mas é difícil isso. Estou tentando resolver o problema. Por isso eu tenho tranquilidade de ministrar a ceia. Porque é isso que a palavra diz. Quando você souber que tem alguém, que tem algo contra você, dê o passo, vá até a pessoa, procure entender o que acontece. Se você sabe que alguém está pecando, vá até a pessoa, repreenda a pessoa, converse com ela. Se resolver, você ganhou um amigo, você restaurou um irmão. E é assim que a gente tem que viver a nossa vida. Querer estar com o povo de Deus. Isso é prioritário. Estando com o povo de Deus, um sentimento de gratidão diante de tanta bênção que o Senhor me dá e que eu preciso repartir com quem precisa. Que este seja o grande desafio, o grande convite que a palavra faz ao seu coração. Queira estar com o povo de Deus. Queira ter um sentimento de gratidão por tantas bênçãos que o Senhor põe na sua vida. Queira dividir tais bênçãos com quem precisa. Amém? Eu quero convidar os irmãos que vão nos auxiliar na ministração da ceia a virem à frente. Tem mais, cadê os meus auxiliares? Eliezer, isso, mas eu preciso de mais um só, porque o Eliezer contou 6 bandejinhas, mas nós temos que hoje o Jarbas não está aqui, normalmente não, está sobrando uma pessoa. Então você deixa o Natan e o Natan fica aqui. Queridos, ontem o Jarbas precisou viajar. O quadro de saúde do pai dele teve um agravamento muito grande. E a irmã dele ligou para ele e falou: olha, se você quer ver um pouquinho de lucidez ainda, vem logo, porque o quadro de saúde está começando a prejudicar a lucidez dele. Deus sabe o que faz. Um homem que tem buscado e colocado a vida dele, da sua família, servo de Deus, mas tudo tem um tempo. Os desígnios do Senhor têm os seus momentos. E aí o Jarbas já estava com as férias dele meio que marcada, e aí a gente autorizou que ele fosse antes.
para poder ter esse finalzinho de tempo com o pai dele. Ele tem colocado algumas notícias para a gente da estada dele com o pai. E certamente ele conta com as nossas orações. Eu queria que a gente orasse agora. Queria que você abaixasse sua cabeça. Pai Celeste, o Senhor disse aos seus discípulos que queria muito celebrar aquele momento antes do sofrimento. Muitos de nós hoje vamos celebrar no meio dos nossos sofrimentos. E o que a gente pede, ó Deus, é que o Teu Espírito Santo, que veio a cada um de nós de forma pessoal, quando Cristo voltou para o céu, nós pedimos que o Teu Espírito conforte e console os nossos corações. Sabemos, ó Deus, que o sofrimento faz parte da história do homem. E queremos que o Senhor nos ajude a superar este momento, a superar estes sentimentos, para que nós possamos efetivamente olhar para o Senhor como provedor. Oramos agradecidos, porque no momento em que nos deparamos com esse cálice, nos momentos em que nós nos deparamos com esse pão, nós lembramos que o Senhor levou sobre os seus ombros tudo aquilo que nos afligia. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor conforte, console os nossos corações neste momento em que passamos por algum tipo de aflição, e que olhar para esse cálice, olhar para esse pão, possa nos colocar numa posição de consolados pelo Senhor. Oramos assim no nome santo e poderoso de Jesus, hoje e sempre. Amém. Queridos, enquanto nós vamos ouvir uma música pelo Ministério de Louvor, nós vamos distribuir o pão e o cálice. Irmão Natanael. E hoje, diminui um pouco o áudio aqui. E hoje, de uma maneira especial, eu queria que todos os que estão aqui presentes, todos, se servissem do cálice e do pão. Porque no momento em que Jesus estava diante dos seus discípulos, ele não negou o pão e o cálice a nenhum.
a Pedro que o negaria, a Tomé que duvidaria, mas principalmente até ele cita que o traidor estava com a mão no prato com ele. Eu quero convidar você que nos visita, você que ainda não é batizado, hoje eu quero que você, crianças que estão aqui presentes, hoje eu quero que você pegue o cálice e que você pegue o pão, porque nós fomos convidados a receber e a repartir.
eu quero convidar você a repartir o seu cálice com alguém. Tendo pegado o cálice, Jesus agradeceu. Curve sua cabeça, vamos orar em gratidão pelo pão e pelo vinho com a Cris. Senhor Deus, queremos te louvar, Pai, e te agradecer por tão grande amor, Deus. Obrigada, Pai, porque o dia o Senhor se entregou na cruz por cada um de nós, Deus. E derramou todo o teu sangue, Senhor, para nos limpar e nos purificar. E a única coisa, Pai, que temos a fazer é te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor fez isso por cada um que está aqui, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada pelo teu amor, Pai. Em nome do teu Filho amado. Amém. Amém. Comamos em memória do Senhor. Convido você a se colocar de pé. Convido a igreja a se juntar ao centro. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos pela bênção de podermos estar juntos. Desejamos, ó Deus, que a cada dia o Senhor coloque nos nossos corações o mesmo sentimento que houve no coração de Jesus. O sentimento de querer estar junto com os seus discípulos. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para a nossa vida com gratidão e a repartirmos as muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Oramos assim alegres por nos lembrar hoje deste amor e dessa lição de casa, sermos gratos e dividirmos tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Oramos assim no nome santo de Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, hoje e sempre. Amém.